dizem assim, tá bem, mas isto é só uma coisa dos computadores, da comunicação, e portanto não vai afetar outros domínios que sejam afins. Ora bem, se nós pensarmos numa outra coisa que é, então e as técnicas de fabrico, quer dizer, as coisas que servem para produzir coisas, não é? Uma máquina de fabrico subtrativo que trabalha por uma coisa que se chama CNC, que é Computer Numerical Controlled. São máquinas que tiveram um desenvolvimento muito grande no Japão, a seguir à Segunda Guerra Mundial, e que, enfim, depois foram tornando mais robustas e cada vez mais ambiciosas. Hoje existem os mais diversos tamanhos e possibilidades, mas eram máquinas cujo controlo do motor, portanto, são todas baseadas em um conjunto de motores que têm uma rotação controlável, portanto eu posso definir para que posição cada um desses motores vai, com que velocidade vai, com que aceleração vai, etc. Portanto, não são motores que são caracterizados por uma certa velocidade de rotação e acabou, são motores de posicionamento. E não só os motores de posicionamento eram tipicamente coisas também muito caras, complexas, pouco disponíveis, como o sistema de controle para controlar esses motores e que fazia aquilo que é necessário para essas máquinas de maquinação, que é movimento sincronizado, simultâneo entre vários motores. Se eu quiser ter dois motores, um que empurra uma coisa para a direita e para a esquerda e outro para baixo e para cima, e quiser desenhar um círculo, isto implica que os movimentos do motor para a direita, para a esquerda e os de baixo para cima estão absolutamente sincronizados e, portanto, eu não posso ter aquela ideia que é a primeira que nos surge, que é, controlar isto é fácil, primeiro anda um motor, depois anda o outro. Não, não. Aqui têm que andar os dois de uma forma extremamente sincronizada. E isso eram sistemas, os primeiros sistemas para fazer isso, e que padronizaram uma linguagem própria para definição desses tipos de movimentos, chamados G-Code. São sistemas japoneses, também americanos, mas dos dois, e eram sistemas caríssimos. E hoje estamos ao nível dos 8 euros. Portanto, dizem assim, então, mas os 8 euros faz o mesmo que fazia um sistema de vários milhares de euros há 20 ou 30 anos atrás. Não é bem, os níveis de robustez são diferentes, etc, etc. Mas dá uma ideia do quão parecido as coisas podem ser e do quão nós podemos hoje dizer, temos maquinação aditiva e temos uma maquinazinha que produz uma peça a partir de fusão de plástico e essa máquina custa 100 euros. E as pessoas dizem, grande inovação tecnológica. Não, não é inovação tecnológica, é inovação de mercado. É que alguém conseguiu perceber que aqueles componentes se podiam fazer em escalas tão grandes de volume que os seus custos de produção, os seus custos de desenvolvimento, etc., iam basicamente para zero. Os motores estão à volta dos... Repare, são 5 motores, 35 euros, portanto 7 euros, e os controladores à volta de 7 euros, máquinas que tradicionalmente eram coisas para várias centenas de milhares de euros, quando não 1 milhão de euros. Isto é um exemplo, por exemplo, esta é uma empresa multinacional, mas com sede nos Estados Unidos, muito conceituada no âmbito destas máquinas, não é? E, portanto, eu aqui digo, qualquer uma destas máquinas custa à volta dos 50 mil, 100 mil euros, as mais simples, as mais complexas, com mais eixos, etc., são preços ainda muito maiores. Que têm níveis de robustez diferentes, etc., mas os problemas, portanto, não quer dizer que estas máquinas sejam absolutamente necessárias ainda. Significa, o conjunto de problemas que exigiam, ou que sugeriam que uma posição, que uma maquinação por posições coordenadas de vários atuadores era possível, esse conjunto de problemas estava restringido ao facto de eu ter que utilizar uma máquina ao nível de 1 milhão de euros para resolver. Hoje posso usar uma máquina ao nível dos 50, 100 euros para resolver, não os mesmos problemas exatamente, mas já há problemas tridimensionais de movimentos sincronizados, como por exemplo a fabricação aditiva, que podem ser resolvidos dessa maneira. E antes também eram, a priori seriam, mas nem se punha esse problema dessa forma, porque não existia, digamos, não a tecnologia, mas a organização de reutilização de mercado para baixar esses preços dessa forma. Um outro exemplo é a robótica. A robótica aparece dentro da linguagem económica e política já desde há muito tempo como um fator disruptivo nas linhas de produção, não é? Vão substituir a mão de obra humana, vão fazer uma evolução brutal. As indústrias que se adaptarem são as que sobreviverão no futuro, as outras dependem de mão de obra barata, etc. Portanto, a gente conhece essa envolvente política. O problema é que a robótica também tem custos, isto é,
mecanizar uma linha tem um custo inicial de desenho da linha, de concepção da linha, que é muito elevado, tem custo de manutenção, e às vezes o investimento é tão alto que a robótica estava restringida a sítios onde faria muito sentido. Não é? Se eu estiver a produzir uma linha de montagem com Mercedes, que eu sei que são caros, que se vendem em grande número, etc, etc, faz sentido provavelmente mecanizar tudo isso. Se eu tiver um tipo de produto que está permanentemente a ser alterado, cujo valor final com que eu vou vender é para aí 5 euros, ou é número de quantidade, estou a falar em quantidades absolutamente descomunais, ou algumas partes do processo não devem ser robóticas. Bom, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que os princípios básicos com que se pode fazer coisas de robótica, claro que não as mesmas, com a mesma fiabilidade, que não, exercendo as mesmas forças, etc. Mas os princípios básicos estão hoje disponíveis para uma pessoa, se a pessoa quiser montar uma coisinha pequenina, que é feita com um conjunto de operações que não existe grande precisão, pode fazer isso com um conjunto de componentes que estamos na ordem das várias dezenas de euros também. E isso compara-se a Cook é uma grande multinacional que enfim, é uma referência a nível mundial do ponto de vista da robótica, mas compara-se com estas máquinas cujos investimentos são tendencialmente da ordem de 1 milhão de euros. Não fazem o mesmo, são, obviamente, têm características mecânicas diferentes, etc. Mas a verdade é que antigamente não significa há uma dezena de anos, ou significa uma dezena de anos, a outra opção, que é, para certas tarefas eu posso usar coisas muito mais simples, não existia. Há um exemplo muito interessante que é dado por uma estação de distribuição de correio chinesa, não sei se tem Hong Kong, se está no mainland, em que, portanto, sabe, o problema de distribuição de correio hoje em dia é feito para pequenos pacotes, não é? Pacotes que as pessoas querem transportar de um lado para o outro. E o problema de distribuição é que eu recebo de 50 regiões e envio para 50 ou 100 países e 100 regiões. Portanto, é uma matriz. Como é que eu estabeleço uma linha de chamados belts, tabuleiros, não é? Que estão a rodar e que interagem de maneira a poder separar uma coisa que vem de destas entradas e que quer sair numa das outras entradas, sendo que esta multiplicidade é gigante. E há um exemplo muito interessante, que vocês podem procurar até no YouTube, de isso feito com uns pequenos robôs, que são basicamente como se fossem aqueles aspiradores que as pessoas hoje têm em casa robóticos. E esses robôs têm um pavilhão gigantesco, têm as entradas, têm as saídas, e cada um deles recebe uma encomenda em cima, recebe um tag para saber de que entrada veio, onde está, para que saída vai, e otimizam uma trajetória, que está sincronizada, obviamente, com os outros robôs, para que vá de um lado para o outro. Ora, cada um desses robôs, que podem ser milhares, não é, tem um preço que é compatível com fazer isso desta forma. Isso era impensável há uns anos, e estaríamos no problema complexo de ter ou funcionários que estavam a separar as encomendas ao longo de uma linha que depois cada um deles tirava as encomendas que era para um certo destino, ou conjuntos de passadeiras rolantes que tiravam de um lado para o outro. Era um processo complicadíssimo. Com este escalonamento dos robôs de pequeno custo, é outra coisa diferente.